Deus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Mas é uma alegria estar aqui. Eu estava com saudade de estar trazendo a palavra, estava com saudade de estar aqui com vocês, e eu creio que Deus tem uma porção especial para você nessa noite. Eu creio que Deus me mandou nessa noite para profetizar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Eu creio que essa palavra tem poder de mudar a sua história. Ela está escrita lá em Salmo 128, se você não leu a Bíblia hoje, você vai ler um capítulo inteiro da Bíblia, o Salmo 128, mas pode ficar bem tranquilo que são só 6 versículos, mas não é porque é pequeno que é menos importante, ou que não é relevante e poderoso para a nossa vida. O tema da mensagem hoje é a felicidade de quem teme a Deus. O Salmo 128 diz: bem-aventurado todo aquele, é qualquer pessoa, é todos que temem ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Eu preguei esses dias sobre o Salmo 127, e eu falava que ele era um salmo dos peregrinos, e também um salmo da família. Esse salmo ele segue o 127, e é na mesma coletânea de livros. Ele também era um salmo dos peregrinos, que iam até Jerusalém para celebrar a Deus. Então eles iam cantando essa declaração de fé sobre a vida deles, eles iam cantando para Jerusalém. E ele também é conhecido como um salmo da família, e ele nos mostra como é feliz a pessoa que teme a Deus, como é feliz a pessoa que tem Deus na sua vida, como é feliz a pessoa que coloca Deus como prioridade, como é feliz a pessoa que busca a Deus, como é feliz a pessoa que tem Jesus caminhando com ela, como é feliz a pessoa que é abençoada por Deus. Quantos querem andar com Jesus, ser abençoado por Deus? Todos aqui. Pediram uma vez para um alpinista, estava num programa de televisão, e o repórter pediu para ele o seguinte: por que tanto esforço para você subir lá no alto do monte? A resposta do alpinista foi: claramente, você nunca subiu no alto de um monte. As pessoas talvez nos perguntam: para que ir tanto na igreja? Por que você se dedica tanto com a igreja, com as coisas de Deus? Por quê? A resposta para essa pessoa talvez seja: se você não provar do que eu provei, você não vai conseguir entender. Você precisa provar, aí você vai entender. Como aquele repórter não entendia o que é estar em cima de um monte. A pessoa que não está aqui não entende o porquê você se dedica tanto com as coisas de Deus. Só que esse salmo traz uma verdade, e ele diz: como é feliz. Ele começa dizendo no versículo 1: como é feliz todo aquele que teme a Deus. O que é temor a Deus, Giovanni? Temer a Deus não é você ter medo de Deus. O medo te afasta. O temor é você honrar a Deus, é você respeitar a Deus, é você reverenciar a Deus, é Deus ter um peso na sua vida de importância, de prioridade, de relevância, de seriedade. Afinal, o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Deus é santo. Deus é santo. Esse é o único atributo de Deus. Talvez ele é o mais importante,
Talvez, porque Ele é o único atributo de Deus que na Bíblia é narrado santo, santo, santo. Você não vai ver na Bíblia está dizendo Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas você vai ver na Bíblia que Deus é santo, santo, santo. E temer a Deus é quando isso fica marcante na nossa vida. É quando a santidade de Deus nos constrange a ser pessoas diferentes. É quando nós estamos no nosso trabalho, fazendo o que fazemos, quando estamos no caminho, quando estamos em casa, quando estamos com a nossa família, quando estamos viajando, e você pensa em fazer algo que desagrada a Deus, isso desagrada a Deus. Deus é santo, eu não posso agir assim. Isso é temer a Deus, reverenciar a Deus, porque Deus, Ele está contigo em todos os momentos. Você pode pensar que esse lugar é santo porque Deus está aqui, nós estamos cultuando a Deus, mas eu quero te dizer que tua casa é tão santa quanto esse lugar aqui. O teu trabalho é tão santo quanto esse lugar aqui. Aonde você está é tão santo quanto esse lugar aqui. Por quê? Porque Deus está lá contigo. E aonde Deus está, precisa ser um lugar santo. Precisa ser santo. E o temor traz isso no nosso coração. O temor faz com que nós tenhamos um respeito, uma honra, uma reverência a Deus. Nós não tratamos Deus de qualquer forma. Se o presidente da república estivesse aqui, eu gosto de dar esse exemplo, talvez nós estaríamos olhando para ele, talvez nós estaríamos até sentados diferente, talvez estaríamos até com uma roupa diferente, talvez até nos portaríamos diferente, porque é uma autoridade. Ou seja, qual for a autoridade. Pensa numa autoridade, o presidente dos Estados Unidos, imagina, se ele tivesse aqui, segurança nas portas, esse lugar cheio, porque é uma autoridade. Você ia ter uma postura diferente. E por que muitas vezes nós tratamos Deus como qualquer pessoa? Por que nós achamos que para Deus a nossa vida pode ser de qualquer jeito? Se para uma pessoa importante nós nos portamos diferente, por que para Deus nós não fizemos o mesmo? Por que nós não botamos a melhor roupa para Deus, o melhor perfume para Deus, a melhor adoração para Deus, o melhor culto para Deus, a melhor postura para Deus, o melhor pensamento para Deus, a melhor fala para Deus? Isso é temer a Deus. Isso é entender que Deus é santo, Ele é digno de toda a minha vida. Tem um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de José. Se você não sabe, José foi um jovem que aos 17 anos foi tirado da sua família. Não só tirado da sua família, traído pelos irmãos e vendido como escravo. Foi enviado para uma terra totalmente diferente, língua diferente, costumes diferentes, e ali foi vendido como escravo, e ele passou a trabalhar como um escravo. Talvez nessa fase, ou algo parecido conosco, você já ia ter abandonado Deus, você já ia ter esquecido de Deus, você já ia estar reclamando com Deus, você já ia estar falando que a vida é injusta com você, você já ia estar falando porque nada dá certo comigo. Só que José era um homem que temia Deus, e ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Então ele começa a trabalhar, e a Bíblia diz que tudo o que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele, e tudo estava dando certo, aparentemente. Fui vendido e tal, meus irmãos sacanearam comigo, o dele está guardado, mais ou menos assim. Mas agora está dando certo para mim, as coisas estão melhorando. Olha, eu estou numa posição de evidência aqui na casa de Potifar. Até que um dia, não é um dia, vários dias, a Potifona, a Bíblia não diz, é a mulher de Potifar, eu chamo de Potifona, porque não tem nome, então eu posso dar o nome que eu quiser. Potifona ficava tentando José. José, se deita comigo, você é bonito, eu quero você. Toda aquela história. Até que um dia a casa estava vazia, e estava lá José e a Potifona. E aí a mulher agarrou ele, e olha o que José falou em Gênesis 39:9. Gênesis 39:9.
Olha o que José falou. A felicidade de quem teme a Deus. José, Gênesis 39, 9. 1, 2, 3 e... Aí. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Olha a posição dele. Olha a posição de um escravo jovem no Egito. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou. Potifar colocou ele responsável de tudo. Nada me negou. Então ele comia o que queria, vestia o que queria, fazia o que queria. Nada me negou. A não ser a senhora, obviamente, casada com ele, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O que fez com que José não pecasse foi a convicção que Deus estava vendo o que ele fazia. Foi a convicção que Deus estava ali com ele. Os irmãos podiam ter traído, o pai podia estar longe, a família longe, o contexto longe, ele estava longe da igreja, ele estava longe de onde ele cresceu, mas ele não estava longe de Deus, porque Deus estava ali com ele, e Deus era com ele em tudo que ele fazia. Eu pergunto, qual é o nosso nível de temor a Deus? Quão consciente nós somos que Deus está conosco em tudo que fazemos, em todos os momentos, porque a Bíblia diz: como é feliz todo aquele que teme a Deus. E não só isso, o texto continua: quem anda em seus caminhos. Ismael, me ajuda aqui, vem aqui, vamos fazer uma dinâmica com a galera aqui. Que anda nos seus caminhos. Eu vou andar e você vai me seguir, certo? Então eu ando e você me segue. Que anda nos seus caminhos. Eu estou andando e ele está me seguindo. Agora você fecha o olho. Agora você abre o olho. Eu vim atrás de você, mas eu dizia isso e você não viu, porque você estava com o olho fechado. Tem como você me seguir, eu estando aqui, você estando aí? Por quê? Por quê? Perde a referência. Perde a referência. Obrigado, Ismael. Dá uma salva de palmas a Deus pela vida de Ismael. Por que eu fiz essa dinâmica com você? Para você entender. Porque a Bíblia diz como é feliz todo aquele que teme a Deus e que anda nos seus. Se nós andamos no caminho de Deus, Deus está na frente ou está atrás? Para nós andarmos no caminho de Deus, nós precisamos estar olhando, ou posso estar com o olho fechado, dormindo. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar olhando, porque feliz é o homem que anda nos seus caminhos. Não é no seu caminho, é no seu caminho, é no caminho dele. E para nós andarmos no caminho dele, nós precisamos saber por onde ele está indo. Ele precisa estar na nossa frente, nós precisamos estar olhando para ele, senão nós nos perdemos. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas tem um discípulo que muitas vezes é parecido como nós, um tal de Tomé. Lá em João 14:5 ele diz: Senhor, o Senhor fala tanto de caminho, qual é o caminho para onde o Senhor está falando? Vamos lá, João 14:5, olha o que Tomé diz. Tomé muitas vezes como eu e você: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Como, Jesus, a gente vai saber? Como eu vou andar nos seus caminhos, Senhor? E Jesus responde em João 14:6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Feliz é o homem que segue olhando para Jesus. A Bíblia diz:
porque Jesus é o autor e consumador na nossa fé, e nós devemos manter o nosso olhar fixo nele, andar olhando para Jesus, acordar olhando para Jesus, pensar olhando para Jesus, agir olhando para Jesus. Quando for tomar uma decisão, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria na minha empresa? O que Jesus faria na minha família? O que Jesus faria? Olhando para Jesus. Ele é a nossa referência. O caminho não é algo, o caminho é alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. E todas as vezes que nós paramos de olhar para Ele, nós nos perdemos. Todas as vezes que nós queremos andar na frente dEle, nós nos perdemos. Mas a Bíblia diz que o braço de Deus não está encolhido que Ele não possa salvar, os olhos dEle não estão fechados que não possam ver, e os ouvidos dEle não estão fechados que não possam ouvir. Deus está perto, Deus está perto, assim como Pedro. A oração mais rápida da Bíblia foi de Pedro, sabia, Rod? Sabe qual foi a oração? A oração mais rápida da Bíblia: Senhor, salva-me. Porque ele não tinha tempo para orar, estava afundando. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus estendeu a mão. Deus estava exatamente no lugar onde Pedro afundou. Jesus estava lá. Jesus está contigo. Se você está com falta de caminho, se você se sente perdido, se você não sabe para onde ir, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é a sua referência. Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir, Ele quer te levar a pastos verdejantes. Se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. O que nós precisamos é do Senhor. Ele é a nossa referência, e a palavra dEle é o que nos garante que nós estamos andando no caminho de Deus. Luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Muito bem, nós entendemos a proposta: temer a Deus e seguir os caminhos do Senhor. Está claro até aqui? Agora nós vamos ver o que acontece com uma pessoa que faz isso. Quantos querem viver essa verdade na sua vida? Quantos querem? Porque eu quero declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu não quero falar nada meu nessa noite, mas eu quero falar tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz: como é feliz todo aquele que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. Vamos lá, versículo 2 do Salmo 128. Versículo 2 do Salmo 128. Vamos ver o que acontece com essa pessoa. Você comerá do fruto do seu trabalho. Você comerá do fruto do seu trabalho. Você não vai comer do fruto do trabalho de alguém. Você não vai comer do fruto do trabalho dos seus pais. Você não vai comer do fruto do trabalho dos seus amigos. Você não vai comer do fruto do trabalho de um familiar seu. Você vai comer do fruto do seu trabalho. Do seu trabalho. Deus tem interesse que o nosso trabalho dê certo, que onde nós colocarmos as nossas mãos possa produzir. Esse é o desejo de Deus. Por isso que Deus é interessado em abrir uma porta para você. Deus é interessado que você feche aquele contrato. Deus é interessado que o seu trabalho frutifique, porque a Bíblia diz que aquele que teme a Deus e que anda nos caminhos de Deus faz com que o seu trabalho seja frutífero. Você vai comer do fruto do seu trabalho. Você vai olhar como Jesus, verás o fruto do seu trabalho e se alegrarás. Eu falei que eu quero profetizar a palavra de Deus nessa noite. Eu quero que se coloque de pé todas as pessoas que precisam de uma resposta na sua área profissional. Eu quero que você se coloque de pé agora, rapidinho aí, no teu lugar. Eu vou profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida. Olha, como é feliz quem teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Deus vai abrir as portas que precisam ser abertas na sua vida.
as coisas vão começar a fluir. Deus vai fechar as portas que precisam ser fechadas. A resposta que você precisa, Deus vai dar, porque Deus está interessado em estar contigo no seu trabalho. O seu trabalho vai prosperar, aonde você colocar as mãos vai prosperar. A Bíblia diz no Salmo 1: como é feliz o homem que teme a Deus, que medita na lei do Senhor. É como árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Que essa seja uma verdade sobre o teu povo, e que eles possam viver do favor de Deus no seu trabalho. Se você crê e recebe essa palavra, você dá um amém bem forte aí no seu lugar. Você pode se assentar. Comerá do fruto do seu trabalho. Você sabe que Salomão, o homem mais sábio que a Bíblia nos mostra, a Bíblia diz que Deus derramou uma porção de sabedoria sobre ele sem tamanho. Ele começou na sua crise, no fim da sua vida, a analisar a vida, e ele falou que tudo é vaidade, tudo é vaidade, mas uma coisa ele falou que era bom: sei que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Tem pessoas que trabalham, ajuntam, trabalham, tá cheio, tá enchendo, tem muito, mas não conseguem desfrutar. Para você desfrutar, você precisa sentar, parar, pegar o fruto, descascar o fruto e comer o fruto, desfrutar. Você tira a casca da banana e come. Você pega o cacho de uva e come. Você precisa parar. Você precisa parar. E a Bíblia diz que essa é uma consequência de quem teme a Deus. Você vai trabalhar, mas você também vai ver o fruto do seu trabalho. Você vai desfrutar. Isso é promessa de Deus para mim e para a sua vida. E não é só isso. Diz que você será bem-aventurado e próspero. Em outras versões diz que você será feliz e próspero. A felicidade de Deus não depende das circunstâncias. A felicidade de Deus é algo que Ele coloca dentro de você, e ela exala, ela emana de dentro para fora. Você não é pautado pelas circunstâncias, mas você é pautado por aquilo que Deus colocou dentro de você. A Bíblia diz, no livro do profeta Neemias, o povo estava chorando, porque estava olhando a reconstrução do templo, algo externo, e Deus mandou Neemias falar para o povo: ó, não chorem, porque a minha alegria é a força de vocês. Deus nos dá da alegria dele, Deus nos dá felicidade, Deus nos dá prosperidade. E a prosperidade aqui não é prosperidade material, é a ausência de necessidade. Nada vai faltar na tua casa, não vai faltar o sustento, não vai faltar a presença de Deus. Por quê? Porque você teme a Deus e anda nos seus caminhos. Você será feliz e você será próspero. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, e com ela Deus não acrescenta desgosto. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Você que, não todos, eu quero convidar você que está precisando, que você que está vivendo momentos tristes na sua vida, talvez depressão, talvez você está angustiado, talvez você não tenha essa alegria, essa felicidade, essa prosperidade na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Se coloque de pé no seu lugar. Se tem alguém aqui que quer receber a felicidade de Deus, a alegria de Deus, Senhor Jesus, está aqui essas pessoas, o Senhor conhece o coração delas. Eu declaro a tua palavra sobre elas, que elas serão pessoas felizes, que elas serão pessoas prósperas, que elas vão acordar com ânimo de viver, que elas vão viver os seus dias contentes, alegres, independente das circunstâncias, porque a alegria e a felicidade delas não vai mais ser pautada em coisas, mas será pautada no Senhor. Derrama, Pai, um bálsamo de alegria, de unção da tua presença, de felicidade sobre cada pessoa que se colocou de pé no seu lugar. Eu oro no nome de Jesus. Você crê? Se você concorda, você diz amém aí no seu lugar. Glória a Deus. Você pode se assentar. Vocês estão entendendo a mensagem, gente?
Amém? Amém? Você está comigo aqui? Quantos estão comigo? Levanta a mão. Glória a Deus, vamos seguir. Versículo 3. Está acabando porque é só 6. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Olha outra promessa daquele que teme a Deus. A mulher será como videira frutífera. A videira, sabe o que a videira produz? O que a videira produz, pastora? Uva. E o que a uva produz? Vinho. E o vinho é simbolismo do que na Bíblia? Alegria. A alegria vai estar na sua casa. O seu casamento vai ser abençoado. O seu casamento não vai ser só abençoado, mas ele vai ser um casamento frutífero. Porque é Deus que abre o ventre das mulheres. É Deus que envia promessas para as mulheres. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É um presente que Deus dá. É engraçado que os heróis da fé, homens de Deus que viveram promessas, mulheres eram estéreis, até o ponto que Deus interviu no ventre daquelas mulheres e elas se tornaram frutíferas. Eu anotei aqui, foi assim com Sara, mulher de Abraão, foi assim com Rebeca, esposa de Isaac, foi assim com Raquel, esposa de Jacó, foi assim com Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel, e foi assim com Isabel, esposa de Zacarias. Mulheres que carregaram promessas, tinham os seus ventres estéreis, mas a Bíblia diz, é promessa de Deus, que as mulheres serão como videira frutífera dentro da sua casa. Eu falei que eu queria profetizar a palavra de Deus nessa noite, e eu quero que você faça um ato profético comigo nessa noite. Você que tem o desejo de engravidar, você que está grávida, ou você que sonha em um dia engravidar, se coloque de pé, que eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Coloca a mão assim no seu ventre. A Bíblia diz, a sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Eu declaro a palavra do Senhor nesse momento sobre a vida dessas mulheres. O Senhor que entregou tantas promessas, tantos filhos na Bíblia, possa abençoar cada ventre aqui, que o Senhor possa abrir cada ventre, e que cada mulher aqui, que está em pé nesse momento, possa carregar promessas do Senhor, e não só promessas do Senhor que vão trazer alegria na sua casa. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra não mente, e a tua palavra não volta vazia. Que desse culto aqui possam ser testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada mulher aqui. Eu oro no nome de Jesus. Se você crê e concorda e recebe essa palavra, você dá um amém aí no seu lugar. Você pode dar uma salva de palmas a Deus. Eu creio que Deus é verdadeiro, e eu creio que Deus está aqui nessa noite. A Bíblia não diz só isso, ela diz que os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Se a videira produz uva, pastora Márcia, a oliveira produz o quê? Azeitona. E a azeitona é usada para fazer o quê? Azeite. E o azeite é um simbolismo do que na Bíblia? Do Espírito Santo, da unção. Os seus filhos serão filhos cheios da presença de Deus. Os seus filhos serão frutíferos. Os seus filhos não só serão frutíferos, eles andarão ao redor da sua mesa. E aqui não está falando de proximidade de distância, está falando sobre proximidade de coração. Você vai conseguir ver o que Deus vai fazer nos seus filhos. Você vai ter os seus filhos perto para você contemplar aquilo que Deus está fazendo, porque a palavra de Deus diz que os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Você vai ver
Você vai ver seus filhos crescer. Você não vai perder os seus filhos para o mundo. Os seus filhos vão estar perto. Os seus filhos vão ser cheios da presença de Deus. Os seus filhos vão andar nos caminhos de Deus. Os seus filhos vão viver as promessas de Deus. Como diz no salmo anterior a esse, o Salmo 127, são como flechas na mão do guerreiro, um presente que ele dá, que foram criados para acertar o alvo, para ser lançados, para ir além. Essa será a realidade na sua vida. Eu quero que nesse momento, a penúltima vez que eu faço isso, todos vocês que têm filhos, se coloquem de pé nesse momento. Todos que têm filhos aqui, eu quero declarar e liberar essa palavra sobre a sua vida. A Bíblia diz que os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Seus filhos serão filhos, homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo. Eles serão frutíferos aonde Deus os levar, mas eles não irão para longe, eles ficarão perto da tua mesa. Você vai conseguir ver aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Oramos por cada filho e filha aqui representada, Senhor. Se tem algum afastado dos caminhos do Senhor, nós oramos agora intercedendo, Pai. Traga eles de volta. A tua palavra não mente, a tua palavra não volta vazia. Então nós oramos, Pai, aonde quer que esses homens e mulheres estejam, que eles sejam tocados pelo Senhor nesse momento. Conduza, Pai, os passos desses homens, dessas mulheres, dessas crianças. Nós oramos que eles viverão as promessas do Senhor, e eles irão além, eles acertarão o alvo. Nós não vamos criar os nossos filhos para desilusão, mas nós vamos criar os nossos filhos para trazer alegria e glórias ao nome do Senhor. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Se você crê e concorda com essa oração, você diz um amém bem forte aí no seu lugar. Glória a Deus. Pode se assentar. Estamos caminhando para o final. Versículo 4, olha o que diz. Olha, eu fico intrigado com isso, porque a gente está falando, a gente está lendo que é feliz o homem que teme a Deus, que anda nos caminhos de Deus. O texto tem 6 versículos, e no versículo 4 ele diz: assim será o homem que teme ao Senhor. É como se fosse assim, cara, não esquece, eu estou lembrando, eu estou reafirmando, porque tem momentos na nossa vida que parece que a gente esquece, tem momentos na nossa vida que parece que as promessas de Deus estão longe de acontecer na minha vida, mas aí o texto reafirma: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A promessa vai te encontrar, a bênção vai te encontrar. Você não precisa correr atrás dela, ela vai te encontrar. A bênção de Deus vai chegar na tua casa, a bênção de Deus vai chegar na tua vida. O que a Bíblia diz: assim será abençoado aquele que teme a Deus. Não se esqueça disso. A promessa de Deus não volta vazia. A Bíblia diz que não há impossível para Deus nas suas promessas. A Bíblia diz que pode passar céu, pode passar terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer, não tem como errar. Não tem como. A Bíblia diz: a chuva vem e não volta sem antes produzir algo no solo. A Bíblia diz: assim é com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, não retornará para mim vazia. Ela vai produzir o propósito pelo qual ela foi lançada. Tem uma palavra de Deus sendo lançada nessa noite sobre a sua vida, e ela vai acontecer. Não desanima, não desista. Quando pensar em desistir, lembra que Deus reafirma, Deus está contigo, Deus não te deixa só. Para encerrarmos, 5 e 6, vamos ler: que o Senhor o abençoe desde Sião. A bênção começa ali, mas não termina ali. É desde Sião, começa ali, mas não termina ali. Começa em você, mas não termina em você.
para que você veja, você vai ver a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Versículo 6, que você veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Quantos aqui oram por um Brasil diferente? Quantos aqui esperam um país diferente? Quantos aqui anseiam? Não, é como se fosse, eu quero muito, não aguento mais, que seja hoje, que o nosso país vai ser um país diferente. Quantos querem isso? De verdade, você quer viver num país abençoado? Olha o que esse texto nos apresenta, que haverá bênção, será abençoada a nossa terra, será abençoado o lugar em que nós vivemos. Mas eu quero destacar algo para nós encerrarmos. Tudo começa com alguém que teme a Deus. Tudo começa com alguém que teme a Deus. Primeiro Deus faz em você, depois Deus faz na sua família, depois Deus faz no seu bairro, depois Deus faz na sua cidade, depois Deus faz no seu estado, e depois Deus faz na sua nação. Você é a resposta de Deus para o Brasil. Não espere mais o Brasil dar uma resposta para você, mas dê você uma resposta ao Brasil, porque a bênção não está em lugares, a bênção está em você. E qual é a bênção? A presença de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua casa, a presença de Deus nos seus filhos. E isso vai fazer você viver num bairro diferente, isso vai fazer você viver numa cidade diferente e num país diferente. Nós veremos o Brasil transformado, mas essa mudança começa em mim, vai começar na minha casa, vai começar na minha família, vai começar com os meus filhos e vai se estender como um rio. Deus te abençoará desde Sião, Deus te abençoará desde a Quinta da Vitória, desde Chapecó, desde o teu bairro, mas não para no teu bairro. É como um rio que flui, é como Jesus disse, você vai beber, se saciar, e não só isso, você vai se tornar uma fonte a jorrar, uma fonte que não acaba, que não esgota. A bênção de Deus não tem medida, não tem medida, ela é transbordante, ela é transbordante. E eu quero que todos se coloquem de pé agora nesse momento. Pastor Vini começou orando pelo país, e nós vamos encerrar esse momento da palavra, e depois vamos cear orando pelo nosso país. Se você pode, curva a sua cabeça, estenda as suas mãos, estenda as suas mãos na direção da sua casa, onde você mora. Senhor Jesus, nós lemos tão somente a Tua palavra nessa noite, nada mais e nada menos do que a Tua palavra. E a Tua palavra nos diz que aquele que teme a Deus, que respeita, que honra e que anda nos seus caminhos, será abençoado. E não só será abençoado, a sua família será abençoada. E não só sua família, sua esposa, os seus filhos, a sua nação também será abençoada. Nós oramos agora nesse momento, Pai, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Muda a sorte da nossa nação. Estamos aqui intercedendo, Pai. Transforma o nosso país a partir de nós. Que o Brasil seja um lugar onde a Tua presença é honrada. Que o Brasil seja um celeiro para as nações. Que o Brasil seja um lugar cheio de homens e mulheres de Deus, que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos. Nós oramos que o Brasil é um país abençoado, e que o Brasil andará nos seus caminhos. Também oramos pela paz em Jerusalém, que os propósitos do Senhor se cumpram sobre aquela nação, sobre aquele povo. Se você crê e se você concorda com essa oração, você dá um amém bem forte no seu lugar. Sua melhor salva de palmas a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se
permanecer de pé, nós vamos passar por um momento abençoado do culto, momento da Santa Ceia. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Eu repito, sempre quando ceamos aqui na igreja, a Bíblia não nos diz de quanto em quanto tempo nós devemos cear, mas a Bíblia diz que nós devemos cear, fazendo memória daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Eu e você temos grande facilidade de esquecer as coisas. Por exemplo, você lembra o que você almoçou hoje? Você lembra o que você almoçou semana passada? Você lembra qual foi o presente que você ganhou no seu aniversário no último? E quem dirá daqui de 5 anos atrás? Você lembra o que você ganhou de presente? Difícil. Talvez a gente lembre alguma coisa ou outra que nos marcou, mas nós temos constante necessidade de coisas novas, de algo novo para nos preencher. Mas o melhor de Deus para nós não está por vir. O melhor de Deus para nós já veio, e foi Jesus Cristo naquela cruz, que nos reconciliou com Ele. Por isso que esse momento é tão sagrado, é tão importante, porque ao participarmos da ceia, nós estamos fazendo menção daquilo que Jesus fez. Ao cearmos, nós estamos trazendo à memória que a nossa liberdade não foi de graça, ela teve um preço, o preço do sangue precioso de Jesus. É por isso que a ceia é um convite a todos, como essa mensagem de hoje. Jesus morreu por todos, mas Ele precisa ter espaço no seu coração. E a ceia é para todas aquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, porque cada pedacinho do pão que nós vamos comer simboliza o corpo de Cristo. É um só corpo, não é a JET um corpo, não é a igreja quadrangular um corpo, não é a igreja Assembleia de Deus um corpo, é um só corpo, o corpo de Jesus, corpo santo de Jesus. E cada pedacinho desse pão simboliza uma parte do corpo de Jesus partido por nós. Por isso que você, ao participar, você está declarando que você faz parte do corpo de Cristo. Você está declarando: eu pertenço a Jesus, e eu estou disponível para Jesus, estou no corpo dele, para cumprir a função da qual ele me colocar. Então, com isso, os elementos serão distribuídos e você vai participar. Vamos participar juntos, com a consciência que pertencemos ao Senhor Jesus. Se você ainda não desceu as águas batismais, não perca essa oportunidade, porque o batismo é uma declaração pública de fé. Você está declarando perante as pessoas que você pertence a Jesus, e a ceia é uma confirmação dessa aliança, que você confessou ela publicamente. Então, é as duas cerimônias que Jesus nos deixou para fazer: batismo e ceia, não tem nada mais disso. Batismo, reconhecer; ceia, lembrar. Então, os elementos vão estar sendo distribuídos, nós vamos cear juntos com a alegria do nosso coração, ao som desse louvor abençoado. Você
a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória do corpo de Jesus dado por mim e por você. Participemos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, em memória da aliança eterna, inquebrável, indestrutível que temos com nosso Salvador Jesus Cristo, a nova aliança no seu sangue, que nos redime, que nos transforma, que nos dá livre acesso ao trono da graça de Deus. Participemos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Nós queremos te agradecer, Jesus, pelo teu sacrifício, que hoje nos traz vida. A tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Jesus, porque através do teu corpo e do teu sangue nós somos redimidos, nós somos curados. Ei, meu irmão, receba a cura física. O sangue de Jesus, o corpo que é verdadeira comida, o sangue que é verdadeira bebida. É só o Senhor que nos satisfaz. Jesus, seja o centro da nossa vida, que nós possamos viver de maneira digna do Senhor, que nós possamos viver com temor a Ti, que nós possamos viver de uma forma que agrada ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Eu oro por cada irmão e irmã minha que está numa campanha, Pai, apresentando algo diante do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor conhece cada situação. Que do Senhor venha a resposta sobre a vida desta pessoa, sobre essa situação apresentada a Ti. A Tua palavra diz: pois para Deus nada é impossível. Nós te louvamos, Senhor. Que cada um aqui possa ir em segurança até seus afazeres, até suas casas. Que cada um possa sair daqui abençoado, com a Tua alegria, como nós lemos na Tua palavra, felizes e prósperos. Cada um aqui possa receber uma porção da Tua felicidade, da Tua alegria, da Tua prosperidade sendo derramada sobre a vida deles. Leva cada um em segurança até suas casas, até seus afazeres. E nós oramos, Pai, sobre esse culto, que o Senhor possa atrair as pessoas até esse lugar. Tua palavra diz que com o passar dos dias o Senhor ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, te entregamos esse culto. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, leva cada um em paz, nas consolações do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vejo você aqui quinta-feira que vem. A Deus uma salva de palmas. Deus te abençoe.